Bom, e a gente está aqui agora no podcast da Rainer, diretamente da Brascas, em 2026. Eu estou com o Dr. Frederico Pereira, de Belo Horizonte. O doutor acabou de dar uma palestra aqui pra gente, falando um pouquinho dos blends de lentes intraoculares, de cirurgia de catarata da Galaxy, casos de presbiopia. Então, foi excelente a palestra, viu, doutor? Primeiro, obrigado mais uma vez por estar aqui hoje, aqui no stand da Rainer. E, doutor, assim, pra gente começar, eu vi você falando um pouquinho ali de blend de lentes intraoculares, né? Que geralmente tinha ali os blends nas trifocais, né? E como que se enxerga a questão mesmo do blend? Qual que é o momento certo de indicar? Por que indicar? Fala um pouquinho hoje pra gente. A gente normalmente usa blends de forma geral para poder suprir alguns pontos fracos de algumas lentes e manter um ponto forte de um lado. Quer dizer, tentar pegar o melhor de dois modelos diferentes de lente para ganhar na soma dos dois, né? E que essa soma subtraia algum defeito que alguma lente, defeito entre aspas, né? Alguma inconsistência ou algum efeito colateral que alguma lente possa proporcionar. Então, com as lentes trifocais tradicionais, por exemplo, é comum a gente fazer blends colocando no olho dominante, quer dizer, o olho que o paciente tem uma percepção sensorial melhor, deixar uma lente que dá uma qualidade de visão de longe melhor. Perfeito. E que não dá uma lente que não causa os halos que são comuns de perceber com lentes trifocais tradicionais. Então ele tem no olho não dominante a visão de perto que a trifocal dá, e no olho de longe uma qualidade de longe melhor que diminua a percepção desses halos com a lente trifocal. Perfeito. Muito bem, com a Galaxy, como eu falei lá, eu não vejo que seja necessário fazer esse tipo de blend com essa finalidade. Perfeito. Porque a Galaxy já dá uma qualidade de visão de longe excelente e uma qualidade de visão de perto também que está plenamente satisfatória para o dia a dia da maioria dos pacientes. Sim. Então, normalmente no dia a dia eu não vejo muita razão para se fazer um blend planejado com a Galaxy. Mas tem algumas situações que podem ocorrer no dia a dia do consultório. Uma delas são pacientes, como eu mostrei aqui 2 casos, que já tinham outras lentes implantadas no outro olho previamente, antes da Galaxy ter sido lançada, ou que já operaram com outros cirurgiões, que não tinham ainda a familiaridade com a nova tecnologia, e que queriam alguma coisa diferente, que pudesse acrescentar a experiência que eles estavam tendo com a lente que foi colocada no outro olho previamente. Então, o que eu mostrei foi que usar a Galaxy num olho só, num olho do paciente que já tem uma lente diferente no outro olho, funcionou, pelo menos nesses casos funcionou muito bem. Eu achei até interessante, doutor, você trouxe um caso, né, em que o paciente, ele na cirurgia anterior, ele estava enxergando alguns halos, e aí depois que implantou a Galaxy, parece que até por neuroadaptação... Sim, esse caso foi uma surpresa até para mim, eu não esperava um resultado desse tipo, mas ela me falou que os halos que ela tinha visto, que ela via antes com a lente trifocal que ela tinha no olho, que ela já tinha operado no passado, desapareceram e que ela não percebia mesmo se ela tampasse o olho da Galaxy. Então foi uma forma de supressão neurosensorial, neuroadaptativa que ela conseguiu após o implante da Galaxy, né? Muito bom. E a outra situação, essa sim, que eu falei que pode ser um blend planejado com a Galaxy, é que a gente sabe que a visão de perto com a Galaxy, embora seja muito boa e muito satisfatória em 99% dos casos, ela precisa de uma distância correta para poder ter a visão mais nítida, que é uma distância em geral a 35, 40 centímetros. Certo. E existem alguns pacientes que por motivos do tipo de trabalho que realizam, às vezes o paciente que tem um braço muito pequeno, que é de estatura mais baixa, que precisam de uma leitura numa distância mais próxima. Isso a Galaxy não é capaz de dar essa leitura a 30 centímetros, né, ou menos de 30 centímetros. Então, esses casos, a gente já vê, inclusive, com a experiência de outros colegas no exterior, um blend com uma trifocal tradicional que tem um poder de adição para perto maior pode ser uma estratégia interessante, sim. Legal. Doutor, assim, como a gente está falando de blending, né, a questão da neuroadaptação, ela também a gente precisa pensar muito em neuroadaptação quando a gente está fazendo esses blends, né? Como que está sendo a sua experiência em relação a isso? Sim, o blend o paciente tem que estar jogando junto com você no time, né? Você tem que explicar para o paciente que ele está com tecnologias diferentes de um olho para o outro e que ele precisa dos 2 olhos atuando juntos para ter adaptação melhor. Não serve para aquele paciente que fica comparando, tampando o olho, tampando o outro o tempo todo. Esse paciente não vai conseguir fazer a mistura das duas coisas. Ele vai querer sempre ver um olho diferente do outro, né? Exato. Então a gente fala que para andar precisa de 2 pernas, para enxergar vai precisar dos 2 olhos. Você não vai querer andar num pé só o tempo todo porque está usando um tênis diferente de um lado ou do outro, né? Exato. Então são algumas comparações assim que a gente pode fazer, que ele precisa de deixar o cérebro dele fazer a mistura
das lentes para ele ter essa possibilidade de neuroadaptar mais facilmente. Até a minha próxima pergunta seria justamente nesse ponto. Existe, assim, paciente certo para se fazer um blending? Existe o paciente certo para qualquer tipo de estratégia. Você tem sempre que procurar ajustar a sua estratégia para as necessidades individuais do paciente. Não existe uma fórmula mágica que vai servir para todos os pacientes. Seja um blend ou seja um implante bilateral, você tem que ter a conversa com o paciente e encontrar o perfil certo e para fazer a indicação correta, né? Ou seja, a lente intraocular é uma coisa totalmente individualizada. Perfeito, é isso mesmo. Doutor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Queria te agradecer mais uma vez também pela palestra, que foi excelente. Mais uma vez, muito obrigado. E pessoal, a gente fica por aqui e até o próximo episódio aqui do podcast da Rainer, diretamente da Brascars 2026. Até mais.